Caros alunos, paz seja convosco. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de elaboração de resenhas. Na semana anterior, nós conversamos sobre a resenha bibliográfica, que é um resumo simples, sem avaliação do autor, e vocês já elaboraram a resenha sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre a resenha crítica, que nada mais é que a resenha bibliográfica acrescida aí sim da nossa avaliação, da nossa análise, da nossa opinião, das nossas ideias, contra, a favor, sugestões, aquilo que veio realmente da nossa mente, a nossa opinião sobre aquele assunto. Em relação à estrutura, nós já vimos e já fizemos na resenha bibliográfica essa primeira parte, ou seja, a identificação da obra, as credenciais do autor, a estrutura da obra e o conteúdo, que é o resumo propriamente dito. A partir daí, nós vamos agora prosseguir para fazer a parte da análise crítica, que vai transformar uma resenha bibliográfica numa resenha crítica. Nessa análise crítica, nós vamos colocar a nossa opinião fundamentada, ou seja, temos que ter argumentos contra, a favor, novas ideias, sugestões, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos sobre esse assunto. Não é simplesmente eu acho. Ela tem que ser baseada em ideias, em argumentos, usando a lógica. Claro que no nosso nível nós não vamos aprofundar, nós não vamos fazer um trabalho complexo. É uma resenha onde nós colocamos a opinião, onde nós concordamos, discordamos, apresentamos um outro ponto de vista sobre uma determinada questão. E na conclusão nós damos o fecho, voltamos com uma visão geral do assunto, concluímos dizendo o nosso posicionamento. Concordo com essa visão, discordo disso, sou contra tal coisa, sou contrário a determinada ideia. Podemos explicar as nossas experiências sobre o assunto. Eu já experimentei isso aqui na minha vida, eu já fiz isso, eu já deixei de fazer isso, eu fiz ao contrário do que foi dito. E recomendamos essa obra, se ela deve permanecer sendo estudada, se ela deve ser substituída por uma outra mais atual. Vamos ver então o modelo que nós vamos utilizar para a resenha bibliográfica. Nós vamos partir realmente de uma capa, como nós já estamos acostumados a fazer, como já foi demonstrado. Ela já está praticamente pronta, só falta um único item, que é justamente onde está essa linha tracejada, vocês vão substituir pelo nome de vocês, para poder identificar. Na sequência, descrição do assunto. Aqui nós vamos colocar de uma forma geral aqueles itens, aquelas referências que faziam parte da resenha bibliográfica. Ou seja, identificação da obra, credenciais do autor, a estrutura da obra. Aqui um detalhe, nós vamos falar sobre o capítulo 8 de Romanos. Então, a identificação da obra vai ser o capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Credenciais do autor, nós vamos falar alguma coisa sobre o apóstolo Paulo. Isso está bem fácil na internet, na Bíblia de estudo, até nas Bíblias comuns, elas falam um pouco sobre o autor logo no início. E a estrutura da obra, aí eu já vou ajudar vocês, bem simples. O capítulo 8, ou capítulo, é composto por 39 versículos. E já ajudo também, para que esse conteúdo seja compatível, todo mundo parta do mesmo ponto de vista, já estou encaminhando o capítulo 8 numa versão que eu julguei que ela era a mais indicada para o nosso estudo. E aí sim nós vamos para o filé mignon, a parte mais importante, que é a análise crítica. Aquilo que vocês ainda não fizeram, mas que é bem simples, que nós vamos fazer juntos. Tá? Essa análise crítica, então, nós vimos exatamente a nossa opinião, os nossos argumentos, e no fim, a conclusão, onde nós lançamos aquelas ideias, como nós vimos no slide anterior. Por fim, as referências, aí sim, encerrando a nossa resenha, eu já vou passar para vocês pronto. A referência, eu extraí então aquele texto do capítulo 8 de Romanos, da Bíblia, nessa versão. Não vamos ficar desgastando muito em aprender como fazer referências, está na apostila de vocês no capítulo 5, mas esse aqui é um exemplo de como fazer uma referência de um texto bíblico. Se alguém tiver dúvida, a gente pode conversar depois, mas não vai ser o objetivo, o foco do nosso curso, da nossa disciplina neste momento. Aqui agora eu vou mostrar exatamente o arquivo que eu vou enviar pelo WhatsApp para que a gente possa trabalhar. Essa é a capa do nosso trabalho,
como eu deixei já orientado, bem no local desse traço, vocês podem escrever o nome de vocês em letras maiúsculas completo. Nas próximas páginas, eu transcrevo já o capítulo 8 de Romanos para que todos usem a mesma versão do texto base. Encerramos 39 versículos. E aí nós vemos a primeira página onde nós temos os itens que compõem uma resenha bibliográfica normal, como nós já fizemos. Identificação da obra, capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Não escrevi, para vocês terem um pouquinho de trabalho, pensar um pouquinho mais, mas é só isso, bem simples. Credenciais do autor, falem sobre o autor. O autor da epístola é o apóstolo Paulo, ele é isso, aconteceu tal coisa, se converteu dessa forma, escreveu cartas às igrejas, fez viagens missionárias. É bem simples, bem resumido. Também não é para contar toda a biografia de Paulo. Tentem escrever um parágrafo com 3, 4, 5 linhas no máximo, onde citem os aspectos mais importantes de Paulo e por que ele é habilitado a falar desse assunto. A estrutura da obra, o capítulo é composto por 39 versículos, como eu já mostrei, ou o capítulo 8, e o conteúdo, vocês vão fazer o resumo. Mas é só um capítulo, então o resumo vai ser pequeno, vai ser bem simples. Extraiam as ideias principais, vejam do que se trata, identifiquem qual é o tema, isso vai facilitar. Tá? É para ser bem simples, bem rápido, bem direto, claro, conciso e preciso. Aí sim, nós vamos agora fazer a parte da análise crítica. Levantem as ideias. Alguém pode imaginar, mas eu não posso ser contra a palavra de Deus. Nós não somos contra a palavra de Deus, mas nós podemos discordar de alguma coisa que aconteça. Um exemplo, se nós estamos falando sobre a traição de Judas, nós lemos isso nos evangelhos, nós vamos ser contrários à traição de Judas, não vamos ser contrários ao evangelho. Ou seja, você vai falar sobre o fato em si que está no capítulo. Como ali fala do amor de Deus, também julgamos que ninguém vai ser contrário ao amor de Deus. Mas então, se você for favorável, se você concorda com aquelas ideias, com aquela opinião, com aquela orientação do apóstolo Paulo, você vai colocar o porquê. Você vai colocar aquilo que você já viu em algum outro local, aquilo que você já imaginou, alguma outra referência na palavra de Deus que possa estar confirmando aquela ideia. Exemplos práticos da aplicação do amor. Na conclusão, que nós vamos ver logo na sequência, aí nós vamos abordar exatamente aquilo que nós julgamos sobre o assunto. Voltamos àquilo que nós elaboramos e aí nós vamos focar agora na nossa visão pessoal, como foi importante, o que você vivenciou, o que você já praticou sobre aquele tema, e aí você vai dar o fecho dizendo que concorda e ainda dizendo se esse texto ele é interessante, se ele deve ser mantido nos próximos cursos. E por fim, a referência já passei pronta para vocês, é só a gente acompanhar. Com isso, nós temos condições de concluir a nossa resenha. Não teremos uma aula online na quarta-feira. Eu já considero que essa aula que está disponibilizada aqui vai orientar o trabalho de vocês. É importante, então, que antes de começar a resenha crítica, encerrem a resenha bibliográfica aqueles que ainda não fizeram e me encaminhem no privado pelo WhatsApp. Na sequência, iniciem esse trabalho, que ele deve ser rápido, deve ser simples, mas também vocês precisam encaminhar para mim até terça-feira da semana que vem, antes que a gente inicie uma nova disciplina a partir de quarta-feira. Vou passar depois as orientações sobre o funcionamento do curso a partir da semana que vem, mas para agora, foquem, prestem bem atenção em tudo que foi falado, em tudo que foi orientado para a elaboração da resenha crítica, que é a nossa última avaliação, a última nota que nós teremos dessa disciplina. Obrigado, Deus abençoe e qualquer dúvida estou à disposição no privado ou comentem também no próprio YouTube, à medida que vocês assistirem esse vídeo, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês julguem que seja de interesse de todos para que eu possa já responder esse comentário assim que for recebido. Obrigado, até a próxima.